Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para nós comentarmos as questões da semana 2 do PET 5 de vocês. Acompanhem! Na semana passada, nós tivemos o texto sobre inteligência emocional e como é importante entender nossos sentimentos, e foi sugerido o filme Divertidamente. Já parou para pensar que nós temos pequenas vozes na cabeça que nos dizem o que fazer? Na mente de Pat Docter, diretor da Pixar, essas vozes pertencem a 5 pequenas emoções que habitam uma central de controle dentro de nosso cérebro. Elas reagem aos acontecimentos do cotidiano e regem cada uma de nossas ações, conforme o que consideram certo ou errado. Em Divertidamente, a nova animação da Disney, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho tentarão ajudar a pequena Hiller, de 11 anos, a passar por uma mudança brusca na sua vida. Então, pessoal, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir ao filme, mas ele é bem interessante. Então, as emoções dentro da cabeça da garota, eles têm um controle e eles vão tentando equilibrar os sentimentos dela ao longo da história. E no final eles mostram que todas essas emoções elas são importantes para a construção da personalidade da menina. Então, quem não assistiu, assista porque é bem interessante. Na sequência, todos atentos à leitura da resenha do filme. Como será que funciona a mente humana? Há anos são realizados estudos científicos para desvendar o mistério que é cérebro humano, com o objetivo de entender principalmente o que forma a nossa personalidade e comanda as nossas emoções. Bom, não preciso nem dizer que, como sempre, e sendo essa uma produção da Disney Pixar, essa animação não poderia ser outra coisa senão diversão certa, além de fornecer uma versão muito leve e bem-humorada para o funcionamento do nosso cérebro. Tudo começa quando Hiller nasceu e com ela o primeiro traço de sua personalidade toma forma de alegria. Logo nascem também a tristeza, a raiva, o medo e o nojinho. Todos têm seus momentos na vida de Hiller e grande influência em seu crescimento. Logo fica claro que a alegria é quem toma mais à frente na vida dessa maravilhosa menininha. Os problemas começam a aparecer quando os pais de Hiller são obrigados a se mudar de Minnesota para São Francisco. Os sentimentos na cabeça de Hiller não sabem lidar muito bem com as mudanças que estão acontecendo, e uma tristeza muito melancólica começa a mudar as lembranças alegres de Hiller, deixando-as em tons mais tristes. Logo, a alegria tenta resolver tudo isso e acaba causando a exclusão dela e de tristeza da sala de comando. É justamente nesse ponto que a aventura começa. Tentando voltar a todo custo para a sala de controle, alegria e tristeza vivem várias aventuras, além de conhecerem o mundo dentro da cabeça de Hiller, do qual não tinham nem ideia. Enquanto isso, na sala de controle, raiva, medo e nojinho fazem muita confusão na vida de Hiller, mudando completamente a personalidade da menina. Na longa jornada pela qual tem que passar e através de muita conversa, a alegria começa a entender que, ao contrário do que ela imaginava, todos os momentos alegres na vida de Hiller foram tocados ou tiveram influência de algum dos outros sentimentos, e que, embora não seja possível ter todos os momentos alegres, tudo o que Hiller passou e sentiu são o que fazem dela a menina maravilhosa que é. Um filme muito engraçado e divertido, com várias mensagens sobre como nossos sentimentos podem ser capazes de formar a nossa pessoa que somos e afetar os outros ao nosso redor. Vale a pena conferir essa maravilhosa animação feita para as crianças, mas que pode ensinar muitas coisas aos adultos. Acabamos então, gente, de ler um texto do gênero resenha. Resenha é um tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente. Permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área, avaliação da importância da obra com relação às outras do mesmo gênero e pode conter os 3 tipos textuais que conhecemos: descrição, narração e dissertação. Qual seria a estrutura, então, de uma resenha? Ela descreve as propriedades da obra, seria uma descrição física, ela relata alguma coisa sobre a vida do autor, ela resume a obra, ela apresenta suas conclusões e metodologia empregada, um quadro de referências que o autor utilizou,
a avaliação da obra e a quem a obra se destina, né? A que público ela se destina. Quem que elabora uma resenha? Pode ser um cientista, pois além do conhecimento sobre o assunto tem capacidade de juízo crítico. Pode ser um professor ou especialista no assunto, ou pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o produto cultural a ser resenhado. Vocês, por exemplo, podem assistir ao filme e fazer uma resenha sobre o filme. Basta prestar atenção, né? O que faz o resenhista? Ele resume o assunto da obra, ele aponta as falhas e os erros de informação encontrados, ele não entra nos pormenores, ele não pode dar detalhes de toda a obra, né? Porque senão perde a graça para o leitor, né? E ele tece elogios aos méritos da obra, né? Aquilo que a obra possui de relevante, de importante para a cultura. O que o resenhista não pode fazer ou não deve fazer? Tentar dizer que o autor poderia ter produzido obra melhor, ressaltar suas próprias qualidades às custas de quem escreveu o livro comentado, ou fazer perguntas retóricas ou sarcasmo relacionados à obra ou ao autor. Tipos de resenha. Nós temos a resenha descritiva, que tem como estrutura o nome do autor ou dos autores, título, subtítulo, tradução, se tradução, o nome do autor, nome da editora, lugar e data da publicação da obra, número de páginas e volumes, descrição sumária das partes, capítulos, índices, resumo da obra salientando o objeto, objetivo, gênero, se é poesia, se é prosa, se é político, o tom do texto, métodos utilizados como o autor construiu sua obra e ponto de vista que defende. Na resenha crítica, nós vamos ter como estrutura, além dos elementos descritivos e narrativos, apresentam também elementos dissertativos. Você vai falar sobre a obra, a defesa de um ponto de vista e argumentos e provas. Então, tudo isso deve conter na resenha. Vamos agora às questões propostas para essa resenha. As questões A e B exigem respostas pessoais, então eu nem vou comentar. Letra C. No filme, a tristeza toca uma das memórias felizes de Hitler e a memória fica azul. O que você acha que aconteceu? É possível que o nosso humor possa colorir nossas memórias passadas? Ou como definimos nossa personalidade? Então, são várias questões na mesma aí, né? Então, na minha acepção, eu acredito que o que houve ali foi que a tristeza mudou a percepção da garota com relação àquela memória, tornando-a menos alegre. Então, ela contagiou aquela alegria com um toque de tristeza, né? O nosso humor, entendido como ânimo, uma disposição, ele pode de repente modificar as nossas lembranças. Aquilo que foi muito ruim no passado pode ser percebido com menor grau de importância ou o contrário. De repente, aquilo que foi muito importante, foi uma memória feliz, eu posso vê-la como uma coisa insignificante. Ou de repente, aquilo que eu achei que não tinha muita importância acaba adquirindo uma importância maior. Então, a nossa percepção vai modificando, né? O fato é que a nossa percepção modifica-se ao longo do tempo. E na minha opinião, a personalidade seria o quê, gente? Então, seria tudo aquilo que nos constitui como seres humanos. Então, tudo aquilo que a gente vive e a maneira como nós percebemos essas vivências nos tornam quem somos. Então, tudo aquilo que a gente passa acaba interferindo naquilo que somos hoje. Então, isso seria, assim, a minha opinião. Vocês podem ter outra, né? Letra D. Quando a mãe de Hitler diz a ela que está ajudando seus pais, sendo sua garota feliz, Hitler se sente pressionada a apenas mostrar a eles a sua alegria. O que você acha disso? Também, gente, é uma questão pessoal, né? Mas eu acredito que reprimir as emoções, não dizer o que sente, é muito ruim, não é nada saudável para o ser humano. A letra E também é uma resposta pessoal. Está perguntando assim:
Você acha que nossa sociedade valoriza certas emoções em detrimento de outras? Quais? Então, eu acredito que a nossa sociedade sempre valoriza aquela pessoa que é mais equilibrada. Porque a pessoa que é mais equilibrada, ela não dá trabalho, né? Se eu estiver dentro de uma sala de aula e vários alunos estiverem ansiosos, estiverem agitados, estiverem deprimidos, isso aí, de certa forma, vai impactar no meu trabalho. Então, o que as pessoas preferem? As pessoas preferem que as outras estejam equilibradas, que estejam suportando as situações vividas, né? Isso aí vale para uma sala de aula, vale para a família, vale para um namoro, né? Então, assim, vale para todas as situações, né? Na letra F agora. Número F é bom, hein, gente? No final do filme, a alegria aprende que outras emoções, especialmente a tristeza, também são importantes. Por quê? Então, eu já havia comentado com vocês, né, que no final do filme a alegria percebe que a tristeza pode ajudá-la e as demais emoções também podem ajudá-la, né, a construir a personalidade da garota. Então, todos trabalhando juntos fazem com que a menina se torne uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz. Então, ela percebe que ela sozinha, ela não consegue fazer tudo, que ela precisa que a menina sinta outras emoções para que ela possa se constituir como pessoa. Letra G. Você acha que é mais fácil para homens ou mulheres, ou para pessoas mais jovens ou mais velhas, expressar emoções diferentes? Quais e por quê? Então vejam bem, pessoal, na sociedade há certos padrões de comportamento impostos, né? Há até um jargão que diz que o homem não chora. Nesse sentido, muitas vezes os homens acabam não expressando suas emoções por sentirem pressionados a não fazê-lo, a fim de que não sejam considerados fracos. Já as mulheres acabam chorando mais, pois são vistas muitas vezes como sexo frágil. Dessa forma, os aspectos culturais influenciam bastante a expressão das emoções. No que se refere à faixa etária, normalmente as crianças e as pessoas mais jovens expressam suas emoções com mais facilidade, enquanto as mais velhas são mais contidas. Essas são as minhas considerações sobre a questão, mas vocês podem fazer uma pesquisa, né, para embasarem melhor as suas respostas. Na sequência, nós temos algumas questões sobre o gênero resenha. Entendendo o gênero resenha. A resenha apresenta um texto verbal sobre o filme divertidamente. Nesse texto foi utilizada a linguagem formal ou informal. Exemplifique com trechos do texto e justifique o uso. Então vocês vão voltar ao texto, vão reler e vão perceber se está usando uma linguagem mais próxima do que dita a gramática ou se está utilizando uma linguagem mais próxima do que as pessoas falam no dia a dia. Então, a formal é ligada à norma, a informal é ligada ao uso das pessoas no geral, no cotidiano, né? Letra B. Com quais características a autora se refere ao filme? Então, lá também ela vai detalhar, ela vai caracterizar o filme. Então, vocês voltem ao texto para encontrar essas características, né? Que geralmente vem em forma de adjetivos ou locuções adjetivas relacionadas ao filme. Letra C. Os comentários são positivos ou negativos? Vocês acham que a autora da resenha ela vê o produto cultural como positivo ou negativo? Ela gostou do filme? Então comprove sua resposta. Então, por meio da leitura ali, vocês vão também perceber se ela gostou ou não desse filme e se ela o vê de maneira negativa ou positiva. Letra D. Com qual objetivo a autora escreveu a resenha? Então, normalmente, a resenha é escrita para fazer propaganda do produto cultural, né? Então, ela é para mostrar o que há de concreto naquele produto cultural que foi produzido.
Letra E. Você se interessou pelo filme após ler a resenha? Gente, após eu ter falado tanto desse filme, após vocês terem lido a resenha, eu acredito que vocês vão querer assistir, porque ele é maravilhoso. Mas essa questão é uma questão pessoal. Então vocês vão responder de acordo com a percepção ou com a opinião de vocês. A seguir, nós temos algumas dicas para escrever uma boa resenha, que são: ler ou assistir com muita calma e atenção o texto que será resenhado. De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias. Fazer anotações no texto original durante os processos de leitura, né? Isso daí vocês não vão conseguir fazer no filme, né? Vocês podem pausar o filme e anotar alguma coisa, né, sobre ele. Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. E dos resumos costumam-se excluir exemplos ou repetições de conceitos. Construir apontamentos sobre o tipo de resenha que será produzida, descritiva ou opinativa, e acrescentar tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. Revisar o texto final da resenha, verificando se de fato todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. Isso aqui então são alguns detalhes, são algumas dicas de como escrever uma boa resenha. E agora, gente, na última atividade vem a seguinte questão, né? Agora é sua vez. Escolha um livro, um filme ou uma série e produza uma resenha. Lembre-se de ficar atento às dicas. Que tal postar essa dica em sua rede social ou sugerir para alguém? Faça e compartilhe. Nessa questão, portanto, vocês vão fazer uma resenha de algum produto cultural que vocês já tenham tido contato. Pode ser um filme, pode ser um livro, né? Então, não é bicho de 7 cabeças, não. Vocês vão escrever um texto em terceira pessoa, falando sobre um produto cultural, tá? Então, vocês vão fazer um resumo desse produto cultural. Lembre-se que no resumo não se deve detalhar muita coisa, né? Resumo sempre é uma coisa menor. E no final vocês devem apresentar uma reflexão sobre aquilo que vocês viram, né? Sobre o filme que vocês assistiram ou sobre o livro que vocês leram. Vocês vão fazer uma validação desse produto cultural. Se é um filme legal, se não é, se é um livro bom de se ler ou não. Então, no final, vocês sempre apresentam aí uma crítica sobre esse produto cultural que vocês resumiram ou resenharam. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham me entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola, ou por meio do grupo da sala, ou por meio da especialista. Deixo aí para vocês uma mensagem. Reaja com inteligência, mesmo que você tenha sido tratado com ignorância. A vocês, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.